Resolvi elaborar uma prática com vocês, utilizando um simulador. Depois eu vou colocar ali um PDF passo a passo como vocês irão acessar esse simulador. Eu já o tenho aberto aqui, ele chama Tinkercad. Vou até iniciar aqui, ó. Vocês vão digitar tinkercad.com. Aí irão em circuitos, criar novo circuito. E aí o objetivo aqui é criar uma prática com transistor. Beleza. Aqui do lado direito nós temos uma guia onde vocês podem procurar os itens, os materiais. Eu vou colocar aqui, ó. E vocês têm que ir tentando. Por exemplo, se eu colocar protoboard, não aparece nada. Mas se eu colocar placa, aí já aparece uma placa. Então, eu vou colocar uma placa de protoboard. Vou colocar também uma fonte de tensão. Então, digito fonte ali do lado do direito e aparece ali uma fonte de energia. Vou ajustar essa fonte para 24 volts. E aí, aqui é o polo positivo da fonte. Então, se eu clicar aqui, eu posso fazer uma ligação. Mas se eu não quiser fazer assim direto, quiser colocar curvas, dobras, eu clico aqui em algum ponto. E aí, clico aqui. Então, eu faço ajuste para ficar perpendicular. Então, esse aqui é o polo positivo. E esse é o polo negativo. É bem fácil de mexer no programa, ele é intuitivo. Eu vou colocar também um motor. Então, quero um motor CC. Aqui, ó. Um motor de corrente contínua. Beleza. E aí, como é uma prática com transistor, eu vou colocar um transistor. E vou utilizar o NPN. Então, eu vou colocar aqui um transistor do tipo NPN. Ele já vem até talvez vocês não enxerguem, mas aqui aparece coletor, base e emissor. Mas é sempre bom a gente abrir o datasheet. Aqui no simulador ele é bem limitado, porque ele não tem um número específico de transistor, um modelo específico. Então eu quebrei um pouco a cabeça para achar alguns parâmetros do transistor. Eu achei que o beta dele é de 293, ou seja, ele aumenta, tem um ganho da corrente tem um ganho na corrente do coletor em relação à corrente de base de 293 vezes. Mas se eu clicar em cima dele, ó, não aparece nada para eu fazer ajustes, para saber os parâmetros dele, tensão coletor emissor, base emissor, isso não tem. Da mesma forma como o motor. Então, por isso, a nossa prática vai ficar um pouco limitada. Se fosse ali no laboratório, a gente conseguiria fazer uma prática bem melhor. O que eu quero com isso aqui? Vamos supor que esse é o motor. Então, como ele não tem nenhum parâmetro, eu fui fazendo testes e achando alguns parâmetros dele. Vamos supor que esse é o motor. Quando eu ligo esse motor em 24 volts, passa por ele uma corrente de 100 mA. Porém, eu quero ajustar, aliás, quando eu vou ligar esse motor no 24 volts e quero fazer com que passe por ele uma corrente de 100 mA, tá? Então, eu vou ligar o motor em 24 volts e vou ajustar a corrente que vai passar em 100 mA. Beleza. Primeiro eu vou fazer aqui todas as ligações. Aliás, primeiro eu vou calcular esse circuito. Então, esse aqui é o meu circuito. O motor está aqui. Só que eu não vou chamar de M, né? Eu vou chamar de RC. Aqui é a resistência do coletor.
Então, quando eu ligar esse motor no 24 volts, eu quero que passe uma corrente de 100 mA. Para isso, eu preciso calcular qual que é a corrente de base para que passe uma corrente de 100 mA. Então, é o seguinte, um cálculo bem simples que vocês já viram. Eu sei que a corrente de base é a corrente do coletor divididos pelo beta, pelo ganho. Ou seja, a corrente do coletor vale 0,6 mA e o ganho, eu fiz os testes desse modelo de 293. Portanto, se eu fizer a conta, 0,1 divididos por 293 vai me dar uma corrente de base de 341 microamperes. Microamperes. Beleza. Isso, então, é o que eu preciso de corrente aqui. Se eu fizer passar essa corrente pela base, ele vai, lembrando aquela analogia do transistor, como uma torneira. Então, se eu fizer passar uma corrente na base de 341 microamperes, ele vai abrir a torneira até certo ponto que vai deixar passar pela torneira um fluxo de 100 miliamperes. Tá, então veja o poder de amplificação. Eu coloco na base 341 micro e ele deixa passar pelo transistor 100 mili. Tá? Então está amplificando a corrente de base em 293 vezes. Certo. Agora eu preciso saber que valor eu tenho que colocar em RB. E aí eu vou fazer uma análise de malhas. Na análise de malhas, só vou desenhar a malha aqui novamente. Eu tenho aqui a malha, o resistor, tem um diodo, então, aqui eu tenho um diodo. Portanto, a fonte tem 24 volts. No diodo, quando ele está diretamente polarizado, passam 0,7 volts. E aí eu quero saber o RB. Só que, quando a corrente passa pelo resistor da base, vai ter uma queda de tensão chamada VRB. Então, se eu colocar isso utilizando a lei de Kirchhoff, fica aqui 24 volts. Ele é positivo porque está no sentido horário. Então, mais 24 menos VRB, porque está no sentido anti-horário essa queda de tensão, menos 0,7 é igual a zero. Beleza? Se eu quero saber o VRB, eu vou isolar o VRB. Então, fica VRB é igual a 24 menos 0,7. Lembrando, pela lei de Ohm, que tensão é resistência vezes corrente. Então, se eu quiser trocar o VRB, eu posso, ao invés de colocar o VRB, eu coloco RB vezes IB. E o resto continua igual. O RB é o que eu quero saber. O IB, eu sei o valor do IB. É de 341 microampere. Então, fica aqui. RB é 24 menos 0,7 divididos por IB. Já vou colocar o valor de IB, que é 341 micros. Portanto, o RB, a resistência da base, para garantir essas condições, tem que ser de por 0,1 68 km aproximadamente. Com 68 km eu garanto uma condição aproximada para o motor, para fazer passar uma corrente de 100 mA pelo motor. Então, beleza.
O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um resistor. Já vou garantir aqui o resistor. Então, coloco um resistor. Eu puxo ele para cá. E aí, nesse ícone, eu consigo girar o resistor. Então, ó, vou colocar já o resistor direto aqui na base. Então, a base desse transistor é o pino do meio. E aí, vou ligar. Quero fazer uma curva aqui, então vou ligar o 24 volts no resistor. Ótimo. Só que antes, eu quero medir esses valores de corrente, tá? Então tá, primeiro eu vou fazer funcionar, e aí depois eu vou medir os valores. Então, vamos lá, eu quero agora o motor, ele vai receber o positivo da fonte. E aí o negativo passa pelo coletor. Aí do coletor vai para o negativo aqui. Vou até mudar. Vou colocar esse aqui para baixo e esse aqui para cima. Então esse aqui é a saída, é o polo positivo. Então vamos ver o que está acontecendo. Ó. A fonte está em 24 volts, então tudo que tem nessa linha está em 24 volts e tudo que tem nessa linha está no comum, em GND. Os 24 volts vão vir passar por aqui, vão chegar até esse resistor vai limitar a corrente de tal forma que a corrente aqui vai ser em torno de 341 microamperes. Esse 341 vai ativar a base. Ativando a base, o resistor vai dar um ganho de 293 vezes, ou seja, vai deixar passar 100 miliamperes. Então, como que vai passar? Os 100 miliamperes vão sair daqui dos 24 volts, vão passar pelo motor, vão acionar o motor, vão passar pelo coletor, que vai permitir a passagem da corrente, e aí ele vai para o negativo. Teoricamente está tudo certo, vamos ver. Beleza, está funcionando, tá? É claro que assim eu não tenho uma visão muito clara do que está acontecendo. Então eu vou colocar o multímetro. Então aqui ó, vou digitar e aí o multímetro ele tem duas funções: o voltímetro para medir a resistência, que é o ohmímetro, ou para medir a corrente. Eu quero medir a corrente, então eu vou digitar aqui para medir a corrente, tá? Amperagem é feio de falar, mas foi a tradução que eles fizeram. Então, lembrando que o amperímetro, para ele funcionar, a corrente tem que passar por dentro do amperímetro. Então, eu vou tirar isso aqui, não está chegando nenhuma corrente na base. Coloco aqui, faço uma ligação do positivo no amperímetro. Vou colocar aqui na cor verde. Tudo que for verde aqui é o que está ativando a base. Então a corrente vem por aqui, passa pelo amperímetro, mede a corrente e aí leva a corrente, depois que ele mediu, ele leva a corrente até a base. Ótimo. Eu vou colocar outro multímetro para medir a corrente agora, para a gente saber se realmente quanto que está passando de corrente no transistor. Então, a mesma coisa, eu vou tirar essa alimentação do motor, porque a alimentação tem que passar primeiro pelo amperímetro. Vou colocar aqui na cor vermelha. Passa pelo amperímetro, mede o valor da corrente e aí vai ali no motor. Beleza, então está ok. Vamos fazer uma ligação.
Opa, perdão, pessoal. Errei. Aqui eu tenho que ajustar o valor do resistor. Ele estava funcionando com uma corrente bem alta, mas eu quero só 100 miliamperes. Então eu vou colocar, para isso a gente tinha calculado, né? 68 quilômetros, tem que ser mais ou menos, deixa eu ver, aqui ó, tem que ser 68 quilômetros. Com isso vai passar pela base 341 microamperes e vai passar pelo coletor, pelo motor 100 miliamperes. Aliás, pela base passa 341 micro. Então, tá, agora eu acho que está certo. Perfeito. Então, liguei. O que está passando aqui? Ó? No cálculo, a gente tinha feito que a corrente da base tem que passar 341 micro. Estão passando 342 micro. E pelo motor, a gente tinha calculado para passar 100 miliamperes. Estão passando 100 miliamperes. Beleza? Posso depois brincar com o circuito? Posso colocar um botão aqui. Vamos ligar isso aqui. Então chega no botão. Aqui, ligando aqui no meio, ele isola todo o circuito. Aí deixa eu ver como que tem que ser aqui. Aqui tá certo. Deixa eu ver se essa ligação do botão tá desligado. Não, iniciar simulação. Tá desligado. Tá ligado. Então é isso mesmo. Então aqui ó, não chega corrente na base. Aí, quando eu ligo, passa corrente na base e ele ativa o motor. Quando que isso é útil? Isso é útil se eu for, por exemplo, ligar um motor com Arduino. Nunca que vocês vão conseguir ligar o motor no Arduino para passar 100 mA da porta do Arduino, porque vocês vão queimar a saída do Arduino, tá? Ele não suporta tudo isso, mas ele suporta correntes baixas. Então, se eu colocar 340 microampere, ele suporta. E aí, então, uma parte, isso aqui fica como a saída do Arduino, e aí, isoladamente, você coloca uma fonte de 24 volts para alimentar aqui o motor. Então, o Arduino fica responsável pela corrente de 340, que é o lado esquerdo. E do lado direito, você coloca uma tensão, uma fonte de 24 volts que suporta os 100 mA. Beleza? Eu quero que vocês refaçam esse circuito ali, brinquem com o circuito, podem colocar outros valores de tensões e verificar realmente se o ganho é de 293. Eu resolvi montar um circuito aqui no Tinkercad. Fiquem à vontade para vocês fazerem também, quem já entender de programação. Eu tenho dois circuitos. O Arduino ele vai trabalhar com 5 volts. A única função que ele vai fazer, ele vai ler quando eu aperto o botão. Quando apertar o botão, ele vai mandar uma tensão de 5 volts para a base do transistor. Então eu ajustei o valor do resistor, coloquei 12K, refiz as contas. Achei que 12K era o valor de resistor que ia dar uma corrente no motor mais próximo de 100 mA. E aí, o circuito aqui do motor, ele continua sendo alimentado por uma fonte completamente diferente, uma fonte independente com 24 volts. Então, o motor só vai consumir a corrente da fonte, que tem uma potência maior. E o transistor e o Arduino, ele só vai fornecer uma corrente na ordem de microampere. Inicio a simulação. Vocês podem ver aqui, o Arduino tem 5 volts e a fonte 24 volts. Quando eu acionar o botão, ele vai ler e vai jogar uma tensão aqui na base de 5 volts. Então ele vai ligar o transistor por 5 segundos. Então o motor, vocês vão perceber que o motor vai funcionar por 5 segundos e depois vai desligar e ficar aguardando o próximo acionamento. Acionei, está funcionando o motor, consumindo uma corrente de 103 mA. Aí depois de 5 segundos ele desliga e espera o próximo acionamento. Viram como que é simples? Mais uma prática aqui que eu acho interessante falar para vocês é um uso bastante corriqueiro do transistor, sempre junto com algum transdutor ou algum sensor, porque os sensores
os transdutores, geralmente eles têm um sinal muito fraco, uma corrente muito baixa. E aí, essa corrente é insuficiente para você realizar alguma função a partir desse sinal. Então, o que as pessoas fazem? Os projetistas, geralmente, eles pegam o sinal do transistor, o sinal do sensor, que é uma corrente muito baixa, amplificam, e aí sim, esse sinal amplificado ele vai para algum atuador, pode ser uma sirene, pode ser uma válvula, uma eletroválvula, pode ser um motor. Então vejam a condição, uma corrente muito baixa acionando uma carga, executando uma função que exige uma carga muito alta. Tá? Então eu coloquei o exemplo aqui, coloquei um sensor de luminosidade, que é o LDR. É um resistor que varia com a intensidade luminosa. A ideia dessa ligação que eu fiz é mais ou menos a seguinte. Ó. Vamos olhar esse circuito. Eu tenho uma fonte aqui de 24 volts. Eu tenho também um resistor fixo. E aqui eu tenho LDR, ou seja, um resistor que varia com a luminosidade. Vamos supor que eu tenho um certo valor de luminosidade tal que a resistência aqui ela é zero. Isso significa que se eu não tenho resistência, então eu não tenho tensão. Toda a tensão vai ficar em cima aqui do resistor. Os 24 volts vão ser consumidos aqui. Se eu pegar esse ponto aqui e medir a tensão ou tentar acionar alguma coisa aqui, a tensão aqui vai ser zero. Então, se eu colocar aqui nessa parte um resistor e a base de um transistor, não vai ter corrente, porque a tensão naquele ponto é zero. Então, isso não me serve para nada. Porém, vamos supor que eu mudo a luminosidade e aí o LDR ele vai ter uma resistência muito alta. Vou colocar aqui, ó, tendendo a infinito. Significa que essa resistência é muito maior do que a resistência que eu tinha aqui. Portanto, quase que toda a tensão, toda aquela tensão vai ser consumida aqui nesse ponto. E aqui vai ficar praticamente com zero de tensão, porque a resistência em cima é muito baixa comparado à resistência por baixo. Vocês lembram da lei de Ohm, né? Tensão é resistência vezes corrente. Se embaixo a resistência é muito alta, a corrente é a mesma para os dois. Se embaixo a resistência é muito alta, a tensão vai ser muito alta. E se eu comparar a parte de cima, proporcionalmente, se na parte de cima a resistência for muito baixa, também a tensão vai ser muito baixa, tá? Então, comparado com a parte com a resistência de baixo, a tensão aqui vai ser praticamente zero. Se eu tiver, então, os 24 volts ou algo próximo disso aqui embaixo, eu vou ter uma tensão jogando uma corrente aqui na base do transistor. E aí isso vai acionar o transistor. Essa é a ideia do circuito que eu montei aqui, ó, desses dois resistores aqui, tá? Então, o que eu fiz? Eu montei esse circuito, ajustei a fonte, ajustei o resistor da base e aí inicio a simulação. Iniciei a simulação. Aqui, o LDR está com uma resistência muito alta. Então, boa parte dos 24 volts, não inteiros, né? Porque uma parte dos 24 volts estão aqui. Mas boa parte está aqui porque essa resistência é muito mais alta do que essa. Se eu aumentar a luminosidade, vai cair a resistência dele. E aí ele começa a perder tensão e a tensão vai ficar em cima desse resistor. Então, se ele diminui a tensão, essa tensão ela que vai para a base do transistor começa a diminuir. Logo, a corrente diminui e a velocidade do motor diminui, porque eu estou fechando a torneira. Então, ó, vou diminuindo a luminosidade, vou diminuindo a velocidade ali do motor. Ó. Fique olhando, 577, 300, 200, 100, 80, 40, 19, encerrou. Então, aqui eu estou usando um sensor para acionar uma carga. Então, se eu diminuo a luminosidade, aumenta a resistência ali no LDR,
Logo, a tensão na base do transistor vai aumentar. É outro circuito que vocês podem simular aí.